precisa, direta, que o Espírito Santo, ó Pai, venha, ó Pai, nesse momento, fazer uma introspectiva no teu filho, ó Pai, para ele só fazer aquilo que o Senhor designou por ele. Abençoa teu filho, exalta teu filho, vindo de ti também, a exaltação vinda de ti, a glória é de ti, o poder é teu, quem faz é o Senhor, quem designa é o Senhor, quem exalta é o Senhor, quem levanta é o Senhor. Deus, Senhor, faça a tua vontade nesta noite, não, ó Pai, que nós venhamos isso, venha crescer abundantemente, que todos os poderes das trevas que estão limitando, que limitam contra a tua casa, venham cair por dentro agora. O inimigo está se levantando, está se levantando. Estamos no badalar das últimas horas. E ainda tem muitos adormecidos, que muito parados, matando passo, em êxtase, em tédio. Ó Pai, estão parados, inertes, Senhor, vendo o que está acontecendo no mundo, Senhor, mas o Senhor falou para marchar. O Senhor falou para marchar. Então usa o teu servo nessa noite com a tua palavra. É a tua palavra que vai fazer o efeito. Nós simplesmente somos um canal. O teu filho é um canal nessa noite. Em nome de Jesus, brinda teu filho nessa noite. Brinda a tua igreja contra toda potestade maligna, todo mal. E se assim nós podemos pedir, se nessa noite o Senhor quiser nos conceder anjos de guerra, anjos de batalha no altar, no meio da igreja, na porta da entrada da igreja, em volta dessa igreja. Aleluia! Mas, Senhor, que não venha faltar glória e aleluia. Glória! Que não venha faltar a tua presença. Aleluia! Nós estamos sentindo, cada um foi usado por ti, ó Pai. Então, mais uma vez, usa teu servo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa bandeira que está aqui no Brasil, também sou patriota, né? Nós temos que orar pelo nosso Brasil, nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelo Brasil, temos que orar também pela nação de Israel. Eu quero meditar com o irmão o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 9. Mas, pastor, o senhor é um patriota, está orando pelo Brasil, o senhor não conhece a bandeira que está na mesa? É só uma pergunta. Às vezes alguém, né, pode não saber, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, de poder entrar por essas portas. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Ele me dá de poder estar na sua casa, na sua presença. Aleluia! E quero também agradecer os irmãos aqui da grande comissão, a cada um dos irmãos que muito nos ajudou ali naquele compromisso do matrimônio ali na congregação. Já há alguns dias eu estou para vir aqui para agradecer aos irmãos. Quero agradecer ao pastor Josias, Aleluia. a missionária Isabelle, que aceitou o convite, né, de fazer aquela abertura, né? A nossa diaconisa, Aleluia. cooperou também.
missionária Ângela. Até essa semana alguém me perguntou, mas quem foi que fez aquele caldo tão delicioso? Eu falei, é a missionária Ângela, lá da grande comissão. Meu Deus. Fala muito gostoso. Que Deus abençoe a senhora, tá bom? Deus abençoe. Eu que não sou assim de beber muito caldo, eu bebi lá no 4 5. Mesmo correndo o risco, né? Porque a gente já tem uma certa idade. E falei que eu vou correr o risco porque está chegando. Quando eu comi o primeiro, eu falei, meu Deus. Comecei no espírito e acabei na carne. Conforme diz Paulo lá aos Gálatas, né? Mas é assim mesmo, graças a Deus que Deus possa abençoar os irmãos, a cada um dos irmãos que cooperou, a cada um dos irmãos que esteve ali, que muito nos ajudou. Só Deus pode recompensar os irmãos. Eu não trouxe nada para os irmãos. Estava ali sentado, estava pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou falar? Estava ali orando e pedindo a Deus algo para falar nesta noite. Eu ouvi bem que a nossa irmã a missionária Ângela falou aqui, né, sobre se doar. E estava pensando, fazer a obra de Deus não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Não é fácil. A Bíblia diz que, o salmista ele diz que o zelo da tua casa, ele me consome. Já vi muitos testemunhos de pastores, pastoras nem tanto, mas pastores, principalmente pastores de igreja, ou seja, pastores presidentes, morrendo de infarto, serem acometidos por AVC, problemas assim, cardiovasculares, né? Devido ao zelo da casa do Senhor. E muitas das vezes isso fisicamente nos faz mal. Não que seja ruim, não que seja mal. Espiritualmente nós somos dotados por Deus, mas o corpo muitas das vezes não suporta. E é um risco. E não é fácil. Então, isso só nos fortaleceu, que Deus nos deu aqui em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, que nos diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 62. Que nos diz assim, e Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Somente esse versículo. Conforme eu acabei de falar, ser cristão não é fácil. Ser cristão é estar compromissado com o reino, e esse compromisso com o reino de Deus, nos leva a algumas consequências. Você servir a Deus não é como servir a qualquer pessoa, não é como trabalhar em qualquer lugar. Por mais dinheiro que a pessoa ganhe, por mais bens que a pessoa venha a adquirir,
bens materiais, bens financeiros, estar compromissado com o reino de Deus não é fácil. Eu queria perguntar a esse moço aí de trás que recebeu uma Bíblia: o senhor já é evangélico? Não. Mas já aceitou Jesus? Já. Amém. Então ser evangélico não é fácil, como muita gente pensa. A palavra de Deus nos mostra aqui um momento em que Jesus ele se põe a caminho. Jesus ele sempre andou rodeado de uma grande multidão, muitas pessoas sempre cercou Jesus. Aonde Jesus ia, e as pessoas sempre queriam tocar em Jesus, as pessoas, muitos até acompanhavam Jesus, porque Jesus multiplicava pães, Jesus multiplicava pães, Jesus multiplicava vinho, transformava água em vinho, Jesus fazia muitas coisas, e muitas pessoas, até para alcançar um privilégio, um benefício, as pessoas andavam com Jesus, cercavam Jesus, estavam sempre com Jesus, uns por boa mente, outros só para obter uma vantagem, porque existe também isso. Nossa irmã missionária nos antecedeu aqui nessa noite, nossa irmã missionária Ângela. Então sempre existe aquelas pessoas que às vezes vão atrás de Jesus, mas uns de bom coração, de boa mente, mas outros para adquirir uma vantagem, um benefício. Então Jesus ele caminhando, algumas pessoas ele acompanhando, Jesus ele alguém chama a atenção de Jesus dizendo: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Aleluia. Os irmãos entenderam o que eu falei? Jesus ele está andando, daqui a pouco alguém se prontifica e diz: Jesus, eu te seguirei aonde quer que fores. Aleluia. Acho que os irmãos não entenderam. Glória a Deus. Irmãos, Jesus ele fazia milagres, Jesus multiplicava pão, Jesus fazia coisas tremendas, ressuscitava mortos. Então, alguém que estava naquela multidão, ao ouvir a doutrina de Jesus, está ali com Jesus, recebendo vantagens, recebendo benefícios. As pessoas sentiam no seu coração um desejo de também fazer parte da igreja. As pessoas sentiam um desejo de ser também um discípulo de Jesus. As pessoas tinham vontade de fazer parte do ministério. E aí aquele moço ele não se conteve, ele falou: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores. Aleluia. Mas irmãos, a pergunta é: será que qual era a intenção daquele moço? Porque Jesus responde a ele dizendo: olha, rapaz, as raposas elas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos aonde repousar, deitar, cuidar dos seus filhotes. Mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquele moço: realmente esse sentimento ele é verdadeiro?
sentimento, ele vem do fundo da alma. Você quer realmente fazer parte do ministério? Você quer realmente ser um discípulo meu, um seguidor meu? Sim, porque o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Nenhuma pedra dessa aí não tem. Eu não tenho uma moradia certa. Você realmente sabe o que você está dizendo? Daqui a pouco Jesus vira-se para um outro e diz assim: ei rapaz, você, vem comigo. E aquele moço lhe diz assim: Senhor, eu vou. Também tinha no coração o desejo de ser um discípulo de Jesus, um seguidor, alguém disponível ali para fazer a obra de Deus. E quando Jesus chama ele, ele diz assim: Senhor, eu vou, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus diz a ele: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Aleluia, glória a Deus. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Parece até que Jesus era aquele mestre sisudo, né? Aquela pessoa assim séria, aquela pessoa radical. Mas para algumas coisas, Jesus ele não podia fugir. Não tinha como Jesus fugir daquela realidade ali. Jesus falou: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco outro também se manifestou e disse para Jesus: Jesus, eu vou contigo, mas olha só, deixa eu despedir dos que estão na minha casa. Talvez já sabendo, ouvindo o que Jesus falou para aqueles dois anteriores, de repente ele já estava querendo dar uma desculpa para sair e não voltar mais. Muitas das vezes as pessoas usam desculpas. As pessoas usam artifícios. Muitas das vezes as pessoas usam coisas para poder não fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Aí, Jesus, em resposta, tanto a esse moço quanto aqueles dois anteriores, Jesus ele diz aqui no versículo 62: quem lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso aí nos leva a pensar. Isso aí, irmãos, é um tapa na nossa ferida. Isso aí é quem lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Agora vamos entender o que é o arado. Quem aqui sabe o que é o arado? Uma pessoa só? Quem mais sabe o que é um arado? Levanta a mão. Duas pessoas somente? Três. O arado, irmãos, ele é um instrumento. É claro que hoje já é feito de uma outra forma, de uma forma mais moderna, mas naquele tempo atrás, o arado era um instrumento em que se usava para revolver a terra. O agricultor ia preparar a terra para o plantio e usava então o arado como um instrumento para ele vir cortando a terra. Era um instrumento que
ele vinha segurando, cortando a terra na frente, uma junta de bois, um boi, 2 bois vinha puxando e ele atrás, guiando, para poder aforvar a terra para o plantio. Só que tem um detalhe importante nesse serviço. Eu aprendo 2 coisas. A primeira coisa que eu aprendo com o arado é que o arado ele fala de trabalho. Arado é um trabalho, e não é um trabalho qualquer, porque o arado era feito em um campo grande, extenso, e com um maquinário daquele ali, um maquinário não bom para o serviço, tinha que vir trabalhando, e o agricultor, a pessoa passava o dia todo ali suando, debaixo de um sol escaldante. Ele vinha descompactando a terra, revolvendo a terra, e o boi vinha puxando e ele suando debaixo de um sol quente. Jesus então ele compara o trabalho de Deus, o Evangelho, como um arado, como que você tem que ter um instrumento para poder colocar na terra, revolver a terra. E isso custava trabalho. É trabalho, é suor. Jesus estava dizendo, é cansativo, é suor. Muitas das vezes a ferramenta batia na pedra, e quando batia, agarrava na pedra, que o boi parava. Era uma dificuldade, porque você tinha que trabalhar ali, muitas das vezes, até para tirar aquela pedra, você já tem que escavar, e depois continuar. Não era fácil. Hoje já temos maquinários aí que pode fazer esse serviço tranquilo, mas antigamente não tinha. Mas mesmo não tendo hoje também, fica aqui essa palavra de Jesus, que o Evangelho é como se fosse alguém trabalhando em um arado de terra. É suor, é sacrifício, é uma dedicação o tempo inteiro para o serviço, se é que você quer realmente cuidar da terra, para o plantio, para que você depois venha colher os frutos, porque ainda tem o tempo do fruto ainda. Então não era fácil. O Evangelho não é fácil. A gente tem visto muitas pessoas por aí perdida porque uma vez assumiu o compromisso de ser um seguidor de Jesus, mas não está dando conta de arar a terra, não está dando conta, e realmente é complicado, realmente é difícil. Se você não tiver uma segunda coisa que eu vou falar aqui, você não consegue fazer o trabalho, você não consegue fazer a obra. A segunda coisa que eu aprendo aqui com esta palavra é sobre determinação. Irmão, nós temos que estar determinados a fazer a obra de Deus. Nós não podemos estar escolhendo o tempo, nós não podemos estar escolhendo a ocasião, nós não podemos estar escolhendo as pessoas, nós não podemos estar escolhendo o dia do pagamento, se eu vou estar com dinheiro ou não. Aquilo que eu tenho que fazer em prol do reino de Deus, eu tenho que fazer. Aleluia. Aí Jesus diz, quem lança a mão ao arado e olha para trás, olha aí, era a situação daqueles moços. Eles queriam seguir a Jesus, eles queriam ser um cristão, eles queriam a bênção de Deus,
mas eles não queriam compromisso. Eles não queriam compromisso. Eles pensavam talvez que fosse fácil de fazer. Por isso que tem algumas situações que é preciso Deus chamar. Não é pelo fato de gostar, não é pelo fato de ter que ser primeiro escolhido por Deus, porque Deus, ele sabe quem é capacitado para fazer. Aleluia. E depois, alguém que é escolhido por Deus, Deus, ele sabe se a pessoa vai conseguir fazer, porque não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. É complicado, é difícil. Muitas das vezes uma igreja pequena, às vezes pensa-se que é fácil. Não é. Não é fácil. E eu ali com a igrejinha pequena, que os irmãos sabem, mas mesmo assim tem sido difícil. Tu tem que ter muito jogo de cintura. Tu tem que ter paciência. E muitas das vezes você nem dorme direito. E uma coisa dessa que pode nos trazer um AVC, um derrame. Porque muitas das vezes o estado emocional daquele que está fazendo a obra, muitas das vezes é abalado. Então não é fácil fazer a obra. Porque quando o agricultor está ali manejando a ferramenta, se ele olhar para trás, ele perde o fio da meada. Ele perde a direção. E o que é olhar para trás? Olhar para trás é quando alguém chama a nossa atenção. Ei, pastor André, você está fazendo a obra, aí você vai olhar para trás, aí o instrumento sai de linha, sai da direção, aí você acaba fazendo o serviço errado. Você perde a concentração. Aí tem a questão do celular, que tira a atenção. Tem a questão da televisão, o nome já diz, tira a visão. Tem muitas questões que eu poderia aqui citar, que faz com que a gente perca o foco. O foco é fazer a obra. O foco é cumprir o ministério. Paulo, quando o Espírito Santo falou com ele, olha, você vai subir para Jerusalém, mas fica sabendo que lá te aguarda prisões. E você está correndo risco de vida, hein? Se é outro, já diz assim, opa, então não vou subir não, porque Deus está mandando não subir. Mas sabe qual foi a resposta de Paulo? Paulo disse assim, olha, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho, do Reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não tinha sua vida por preciosa, ele não estava querendo ganhar. Ele tinha consciência que se for o caso de perder para poder ganhar para o Reino de Deus, então ele estava disposto a fazer assim, dessa forma. Aleluia. Então, irmãos, o Evangelho é isso. Assumir o compromisso, assumir. Então não olhe para trás. Aleluia. Não olhe para trás, vigia, para você não perder o foco, para você não perder a direção, para não perder o contato. Já diz o hino da harpa 323, se não me falha, guarda o contato com o teu Salvador. Então a gente tem que estar consciente, cônscio da nossa responsabilidade. Aleluia. Nós temos Glória que estar cônscio daquilo que nós queremos realmente. Aleluia. Quer
servir o Senhor? Glória a Deus. Sim. Então tem que estar disposto. Aleluia. Tem que estar disposto a abraçar o Evangelho. Custe o que custar. Aleluia. Custe o que custar. Aleluia. Existem aquelas pessoas que são específicas, que Deus ele é que separa para o santo ministério. Aleluia. Porque Deus vê habilidade, Deus vê, sabe que pode contar. Mas infelizmente tem muitas pessoas, pastores, pastoras, missionárias, um monte de gente que não está conseguindo fazer, não está conseguindo levar. Tem muita gente perdida, tem muita gente aí vivendo como Alice no País das Maravilhas. Nem uma coisa e nem outra. Ah, então Deus nos chamou. Claro que Deus nos chamou. Tem aqueles que Deus chama, mas tem aqueles que Deus não chama e pensa que é chamado, mas não é. E pensa que é fácil, pensa que é mole, pensa que... E não é. É claro que quem é chamado não significa que não vai passar por luta. Vai sim passar por lutas e tribulações. A obra é difícil. Vai passar problemas. Muitas das vezes abandonado pela própria família, muitas das vezes abandonado pelos irmãos, pela família, abandonado pelos amigos, abandonado pelos vizinhos, às vezes expulso de casa, às vezes levando a má fama porque optou em servir o Senhor. E Jesus diz: olha, quem lança mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E tem muita gente olhando. Mas oxalá, irmãos, que toda vez que, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Quantas vezes na minha caminhada eu pensei em olhar atrás, pensei em voltar, pensei em desistir, pensei em dar um tempo, pensei em mais. Deus sempre falando ao meu coração, Deus sempre me sustentando, porque é Deus que nos sustenta. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos comporta, Deus é que nos guarda, Deus é que nos orienta, Deus é que está conosco. Muitas das vezes a gente se sente em um deserto, muitas das vezes sozinho. O amigo vai embora, a família vai embora, todo mundo vai embora, e ainda vai falando da gente, mas é Deus, irmãos, que comporta o nosso coração, a nossa alma. Aleluia. O certo é que temos que, se a gente assumir, se a gente quiser, temos que lançar a mão e não olhar para trás e ir até o final do trabalho, porque lá no final do trabalho nós vamos ser galardoados, nós vamos ser recompensados, nós vamos ser, aleluia, ouvir da parte de Deus: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existe um reino, existe uma cidade que ainda não foi habitada. Aleluia. Ela será habitada depois que Jesus arrebatar desta terra a igreja. Aleluia. Jesus ele falou: vou preparar um lugar, vou preparar uma cidade para que onde eu estiver esteja em vós também. Aleluia. Mas enquanto não, vamos vivendo as lutas do dia a dia, a nossa luta de cada dia. Vamos assim fazendo. Eu tenho certeza que Deus, Ele um dia
Ele vai nos galardoar. Olha, isso é complicado. Tem um poema que diz, né? A prova está doendo, Jesus. Mas eu não sei a letra, só sei esse pedacinho, porque às vezes a gente está na prova, né? A gente ouve e realmente às vezes dói. A prova dói, né, Jesus? A prova está doendo. Mas tenha paciência. Jesus, o salmista disse: espere com paciência no Senhor. Espere com paciência em Deus. Espere com paciência no Senhor. Às vezes é difícil, às vezes é cansativo também, muitas das vezes. Mas confia no Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a minha oportunidade, irmão. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que palavra.